Como gozar durante a penetração e aproveitar o prazer máximo. A gente vai se aprofundar um pouquinho em questões de orgasmo, de ejaculação. Seja o sujeito que goza rápido demais, seja o sujeito que demora demais. E quando o sujeito não consegue controlar para gozar na penetração, muitas vezes ele perde ali o prazer máximo na hora H. Voltando então ao tema da nossa live, que é sobre como controlar a ejaculação. Primeira coisa, gente, eu queria dizer para vocês que quando a gente fala em problemas ejaculatórios, muitas das vezes, uma atenção que eu quero trazer para vocês é o excesso de masturbação. Sujeito que tem uma prática muito excessiva de consumo de vídeos adultos. E essa masturbação excessiva, esse 5 contra 1 de forma exagerada, tem atrapalhado muitos homens a conseguirem gozar na penetração. Seja porque ele estimula o seu amigão de uma forma muito intensa, de forma que você vai tirando a sensibilidade do seu amigão, e isso faz com que muitos homens não consigam gozar na hora H. De certa forma, nada vai estimular o seu amigão como a sua mão dominante. Quando o cara penetra, ele sente até que diminuiu a sensibilidade. Né? Às vezes não sente o atrito, não sente o mesmo estímulo, e ele pode durar 20, 30, 40 minutos e não consegue gozar. E isso, às vezes, é muito ruim, traz muita frustração. A mulher, às vezes, pensa que você não tem um desejo nela. Você vai ficando cada vez mais nervoso, mais preocupado. Então, se você está nessa situação, repense o seu nível de masturbação. Com que frequência você tem tido essa prática? Porque, certamente, se você tem uma frequência quase que diária, isso pode estar te atrapalhando. Sobretudo quando você combina com os vídeos adultos, né? Esse tipo de estímulo que vem na sua mente, você às vezes não consegue reproduzir na hora H, e isso traz problemas. Da mesma forma, alguns homens que estão, né, mais jovens, que estão aprendendo uma descoberta, desenvolvendo a sua sexualidade com os vídeos adultos, acabam desenvolvendo ejaculação precoce. Porque a gente vive num mundo onde tudo é acelerado. Você tem que consumir rápido, você tem que trabalhar rápido, você tem que fazer todas as coisas nas pressas. E o hábito da masturbação, para alguns homens, tem um efeito contrário, o outro espectro de aceleração. Então, primeira dica aqui, gente, é se puder largar a masturbação, melhor coisa que você pode fazer. Você vai direcionar, canalizar a sua energia para a relação. E aí você vai começar a voltar a explorar as sensações mais importantes na hora H. Aprendi a dominar meu tempo. Hoje tenho relações muito satisfatórias. Então, então você aprender a condicionar o seu corpo, geralmente, eu diria que a maior parte dos homens, eles são mais rápidos. Eu comecei falando que o homem não consegue gozar na penetração. Isso aí é a minoria dos homens, tá, gente? Então, é uma condição chamada de anorgasmia, incapacidade de chegar ao clímax na penetração, mesmo após 30 minutos ou mais de estimulação. Essa é a dificuldade mais rara, né? Talvez menos de 1% dos homens vão se queixar desse problema. A maior parte, realmente, é como o José falou, são homens que gozam rápido demais. Aí pode chegar até 20 a 30% dos homens, muita gente. E a maior parte dos homens que não conseguem controlar, certamente é porque estão com excesso de adrenalina. Como eu falei, você se habituou o seu corpo, o seu mecanismo na hora H a trabalhar de uma forma mais acelerada. E aí, se você trabalhar com questões de desaceleração, atenção plena, parar com esses vídeos adultos e com 5 contra 1 e direcionar a sua energia para controlar, segurar a sua onda e melhorar as suas sensações e a sua consciência corporal, você consegue sim controlar, meus amigos. Isso é completamente possível, isso é treinável. Ninguém nasce sabendo, todo mundo começa a vida sexual depois ali de uma certa idade, e muitas vezes o jeito que você constrói, que você desenvolve essa experiência, está muito relacionada a todo sua consciência corporal e o jeito que você progride o seu estímulo. É claro que existem alguns homens que têm, que a gente chama de ejaculação precoce primária, que tem um mecanismo super acelerado no cérebro. Mas mesmo esses homens, que muitas vezes precisam de remédios, mas eles conseguem aprender a dominar, pelo menos parcialmente, e encontrar uma melhora através dessas estratégias comportamentais. Se vocês estão com dificuldade de retardar a ejaculação ou estão com dificuldade de acelerar, de certa forma, os problemas de gozar rápido demais, que são mais comuns, eles são mais fáceis de você resolver, porque é muito mais fácil você controlar a ansiedade e você eventualmente usar estratégias de composição corporal, de atividade física, de contração, de fortalecimento do assoalho pélvico,
que são altamente eficientes. Por outro lado, você que não consegue gozar, isso requer aí um processo mais lento, tá? De dessensibilização. Isso muitas vezes pode estar relacionado também ao uso de medicamentos. Então, muitos medicamentos para ansiedade, para depressão, medicamentos para insônia, inclusive, eles são retardantes naturais. Ao tomar esses medicamentos, você não consegue gozar durante a penetração. E aí talvez você se encontre nessa situação. Doutor, não consigo gozar na penetração, eu tenho que terminar na mão. Isso pode ser uma questão de condicionamento, como eu falei, e aí se você largar a masturbação, você acaba voltando, fazendo um reset cerebral. A gente tem aquele fenômeno da neuroplasticidade que você acaba se recuperando novamente. Geralmente, muitos homens me perguntam, né, quanto tempo demora para você ter essa recuperação, esse reset. Eu digo que pode durar até 3 meses. Mas muitas vezes, gente, isso é uma consequência direta dos medicamentos que você toma. E aí, se esse é o caso e você está sofrendo com essa situação, você precisa voltar lá no seu médico, no seu psiquiatra, no médico, né, que faz a condução desses seus medicamentos para que a gente consiga fazer um desmame, trocar medicamentos que bloqueiam o seu orgasmo por medicamentos que têm um efeito menos direto nesse tipo de bloqueio. Então, os medicamentos para ansiedade e depressão, eles são classificados na chance de efeitos colaterais da esfera sexual. Temos medicamentos de alto risco, de médio risco e de baixo risco. É claro que o seu organismo ele não lê as bulas dos remédios. Então, mesmo tomando um medicamento de baixo risco, você pode acabar desenvolvendo esse problema. E aí, nesse caso, você tem que, às vezes, trocar por outro medicamento de baixo risco ou até de risco intermediário, a depender do seu sintoma, a depender da necessidade do seu controle de sintomas. É por isso, meu amigo, que se você ficou até aqui, eu quero te fazer um convite muito especial. Nos próximos dias, eu vou abrir poucas vagas para a próxima turma do meu treinamento online, que é o Desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias. Para participar é bem simples, é só você clicar no link que está aqui fixado no primeiro comentário para você fazer a sua pré-inscrição. Daí você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp e lá você vai receber uma oferta especial para poder participar dessa próxima turma. E essa oferta eu já garanto, eu não vou divulgar aqui nas redes sociais, é só para quem estiver nos grupos de WhatsApp. Beleza? Então, meus amigos, até lá!